Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai misericordioso, nós éramos pecadores imundos que somente precisávamos receber o julgamento do Senhor Deus, mas o Senhor teve misericórdia de nós e fez com que, com o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, nós, sem pagarmos nenhum valor, pudéssemos nos tornar em seus filhos. Nós que estamos vivendo nesse último tempo da história, conhecemos o Senhor. E através do Evangelho do Senhor, através da glória do Senhor, nós estamos vivendo isso, é um grande agradecimento. O acampamento de outono que está em andamento agora, que o Senhor Deus possa permitir a graça para que muitas pessoas possam conhecer a sua palavra. Dentre todas essas pessoas que estão participando, que o Senhor Deus possa estar presente junto com todos eles, para aqueles que estiverem pregando sua palavra, que o Senhor permita o seu poder, o seu conhecimento, a sua sabedoria. Que nenhuma pessoa se perca dessa vez, mas para que todos possam ser salvos, que esse trabalho da salvação possa ser ajudado pelo Senhor Deus. Nesse tempo agora também, que o Senhor Deus nos permita a palavra que é necessária para nós, para que possa acordar os nossos corações. Que o Senhor Deus possa cuidar da nossa vida, para que nós possamos receber toda essa bênção e condução do Senhor Deus. Toda a nossa família, todos os nossos vizinhos, que nós possamos evangelizar mais forte para eles. Para os missionários que estão lá fora no mundo exterior pregando o Evangelho. Que o Senhor Deus possa permitir mais a sua graça para a família deles. E o poder para esses pregadores, Senhor Deus, que todos nós possamos ser utilizados de formas preciosas para podermos nos encontrar com o Senhor. Que hoje, essa palavra de hoje, que possa tudo ocorrer bem, realmente possa ser inscrita dentro de nossos espíritos profundamente através da ajuda do Senhor Deus, para que nós possamos aprender como é que devemos servir o Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar na Bíblia, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Desde o versículo 1 eu irei ler. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Até aqui. Agora estamos no segundo tempo do acampamento de outono. Então, dá por volta de 3.900 pessoas inscritas. E o pessoal total que está no local é 4.600 pessoas. Foram muitas as pessoas que participaram. Dizem que tem por volta de 600 pessoas a mais do que a primeira etapa, por volta de 600 a 700 pessoas. Continuamente, no país todo, existem muitas pessoas que estão buscando essa verdade. Estão indo, recebendo a salvação do nosso tempo é algo surpreendente. Ao ouvir a palavra, seja pelo coração. Eu gostaria que vocês todos pudessem orar pelo acampamento de outono. Então hoje,
Então nós vamos ver sobre a parábola, sobre o Senhor Jesus que se tornou um marido e se tornou um noivo. Vamos ver Romanos capítulo 7. Seremos no capítulo 7, versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas, morto o marido, está livre da lei do marido. Então, quando se casa, então, por lei, ela está ligada ao marido. Então, as pessoas que não têm uma boa relação, o que eles vão fazer? Eles vão desejar que o marido morra logo, não é? E quando o marido morre, elas se tornam livres. Mas se o marido estiver vivo, não tem espaço para se tornar livre. E o que está dizendo aqui? Por isso que no versículo 3 fala assim: de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Então aqui está falando sobre a lei. O marido chamado lei, ele não morre. Então, até que toda a criação desapareça, ele não desaparecerá nunca. O homem, quando ele nasce sobre abaixo de um marido que se chama lei. E esse marido é um marido totalmente completo, perfeito. É por isso que Jó, cada momento que o homem ele peca, ele é julgado e assim ele é levado para o inferno. Então, seja dessa maneira, ou seja assim, eles desejam que o marido morra da lei, mas a lei ela não morre. É por isso que a humanidade não tem caminho para fugir dessa lei. Então, existe somente uma única maneira. Então, para fugir do marido é só a esposa morrer, não é? Certo? Então, mas já que a lei, o marido ele não morre, e se eu morrer eu vou para a perdição, é necessário que o Senhor Jesus ele morra por nós, para que eu possa ser liberto do pecado. É por isso que aqui no versículo 4, ele fala: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Já que a lei não morre, o Senhor Jesus ele foi para baixo da lei. Então nós temos desobedecido a palavra do Senhor. O Senhor Jesus recebeu esse julgamento por nós. Então, pelo Senhor Jesus ter ressuscitado, nós fomos libertos juntos com Cristo. Então, nós estávamos abaixo de um marido chamado lei, e agora o Senhor Jesus ele morreu por nós e por ter ressuscitado, nós nos encontramos com um novo noivo. E assim o Senhor Jesus tornou nosso marido. Nós nos tornamos noivas e esposas do Senhor Jesus. Essa é a palavra. E no versículo 6, mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos. Então, esse marido chamado lei, eu não tinha lugar para fugir, mas o Senhor Jesus, por ter morrido por mim, toda essa lei se acabou. E então agora eu estou abaixo de um novo marido chamado Jesus, e então eu consegui sair dessa lei, do marido chamado lei. Então o Senhor Jesus é aquele que morreu por nós. É o marido que nos ama verdadeiramente, é aquele que abraça as nossas fraquezas. Então é por isso que em Romanos capítulo 7 aparece dois tipos de marido. O marido que chama lei e o marido que chama Jesus. O marido que é lei, ele é tão rígido e ele é tão correto que ele sempre existe. Mas o Senhor Jesus é o marido aquele que morre por nós. É aquele que nos ama, aquele que nos ajuda, aquele que faz habitar em uma nova vida. Então, a Bíblia toda, se nós conhecemos, é a história de uma noiva e noivo.
Então, dentro de várias músicas, quais são as músicas, os tipos de músicas que mais existem no mundo? São músicas de amor, não é? Porque o ser humano é feito do amor. Então, a história do noivo e da noiva é a história da Bíblia. Se falarmos em inglês husband, quer dizer que é house mais bond, então essa junção. Então, o homem é aquele que amarra a casa. Então, e dizem que o marido significa isso. Então, realmente, o casamento é algo muito importante. Então, nós precisamos ter um marido espiritual muito bom. Então, neste mundo, essa relação com o marido é muito importante no mundo, não é? Então, nesse mundo, qual é o maior sucesso? O maior sucesso é você ter o melhor marido do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, dentro da minha vida toda, qual será a melhor escolha que eu fiz? É conhecer o Senhor Jesus, é ter uma relação boa com o Senhor Jesus. E essa é a coisa mais importante para mim. Então, nós falamos sobre coisas assim. Quando o marido é o presidente, a esposa naturalmente se torna a primeira dama do Estado. Então, realmente, quando o marido ele se torna mendigo, ela automaticamente se torna a esposa de mendigo. Então, da mesma maneira, é o mundo espiritual. Então, as pessoas, elas estão buscando as coisas realmente avulsas para se tornarem seus maridos. Mas o verdadeiro marido espiritual não pode deixar de ser o Senhor Jesus. Existe uma palavra dizendo que 100 menos 1 é 0. Mesmo que você tenha toda a vontade, todo o pensamento, se não tiver o Senhor Jesus, é 0. Então tem uma coisa que fala 0 mais 1 é 100. Então, sem nada, quando você está junto com o Senhor Jesus, você tem tudo. Então, essa palavra que fala aqui, o Senhor Jesus é o marido que morreu por nós. Se olhamos em João capítulo 4, a mulher samaritana, ela estava vendo com vários maridos. Então, ela tinha 5 maridos. Tá, os maridos que ela tem agora, o Senhor Jesus disse que não eram seus maridos. Quando disse para chamar os maridos, ela disse, Senhor, eu não tenho marido. Então o Senhor Jesus diz, você tinha 5 maridos, mas o que você tem agora não é o seu marido. Então quantos maridos ela teve? Está vivendo com o 6º marido. Mas aquele 6º marido não é o seu marido. O que isso significa? Para ganhar a sua satisfação, ela mudou de marido toda hora. Então agora ela está vivendo com o 6º marido, mas mesmo assim ela não tem satisfação. Então, a pessoa que está comigo agora não é meu marido. O que significa? Então, o seu verdadeiro marido sou eu. Todo aquele que beber dessa água terá sede novamente. Não importa o que dê deste mundo para você, mas você não terá satisfação completa. É necessário do esposo, do noivo, que dê a satisfação verdadeira, mas não existe neste mundo. As coisas deste mundo, mesmo que você beba, mais sede você terá. Mas quem bebe da água que eu darei, ele terá vida eterna, como realmente a água vivente dentro do seu ventre. Então, realmente, essa verdadeira palavra, verdadeira poder, felicidade que o Senhor pode dar, satisfação. É por isso que o marido que eu tenho agora não é o meu marido. Então, o Senhor Jesus, ele verdadeiramente, para todas as pessoas que estão no seu verdadeiro adversário do seu amor, não tem como não receber a bênção. Então, se olharmos em João capítulo 3 também, o João Batista ele disse: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Quem tem a esposa é o esposo. O Senhor Jesus, ele é o esposo. E o João Batista, ele é o amigo. A Bíblia toda já está dizendo exatamente. O Senhor Jesus é o esposo. Quer dizer que ele é realmente aquele que tem um amor perfeito. Vamos trocar Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54. Versículo 5.
Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Porque o teu Criador é o teu marido. Essa palavra é uma palavra surpreendente. Aquele que te criou, o Criador, é o teu marido. Em Jeremias capítulo 3, versículo 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos deposei. Então o Senhor disse que ele é o seu esposo. Vamos procurar Oséias capítulo 2. Oséias capítulo 2, versículo 6. Portanto, eis que... Antigo Testamento. Portanto, eis que eu cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei um muro que cebe, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará, e buscá-los-á, mas não o achará. Então dirá, ir-me-ei e tornar-me-ei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. O povo de Israel, quando eles deram as costas ao Senhor Deus, o Senhor disse dessa maneira. Então, já que o povo de Israel, eles estavam dando as costas para o povo de Israel, o Senhor Deus o cercou com os espinhos e construiu uma parede para que eles não o busquem. Então quer dizer que realmente tampou todo o caminho deles. E então, mesmo que eles sigam os amantes, eles não o acharão. E então, assim, eles somente, o povo de Israel que precisava buscar, precisava amar o Senhor, eles estavam buscando ídolos, amando ídolos. E então, eles dirão, ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Então, quando você segue realmente os ídolos, não existe mais nada, perdição. Então, retornar para o primeiro marido, o Senhor Deus. Vamos ver o versículo 19 e 20 todos juntos. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, conhecerás ao Senhor. Então, na Bíblia existe uma palavra tão impressionante. E desposar-te-ei comigo para sempre. As pessoas que fracassaram na vida do casamento, ou tenham casado ou não, tudo isso é somente uma sombra. O verdadeiro casamento está por vir. O Senhor, ele disse, desposar-te-ei comigo para sempre. Todos desejam viver eternamente junto com o amado. Então, se olharmos aqui, e desposar-te-ei comigo para sempre. O Senhor ter feito o homem é para que possa viver eternamente consigo. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo. Aqui aparece o marido. O marido, ele tem que ser justo. O Senhor Deus é justo. O Senhor Deus estar em juízo. Quer dizer que ele não cai para um lado ou outro. Quer dizer que ele é realmente justo, correto. E em benignidade. Então ele não pode ser somente justo e ter juízo, não é? Ele precisa ter benignidade e misericórdia. Então é necessário ter muito amor. Então o Senhor, ele é cheio da benignidade e misericórdia. E desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Dentro da história da humanidade, o Senhor Deus nunca deixou de ser falso, ele sempre foi verdadeiro. Desde o tempo de Adão até a história de hoje em dia, o Senhor, ele nunca mentiu. O Senhor sempre foi verdadeiro. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Então, aqui na Bíblia aparece muitas vezes representando o Senhor como o noivo ou o marido.
Então o homem, ele é o quê? O cristão, ele é o quê? Ele é a noiva, ele é a pessoa que irá para se casar. É a esposa, é o noivo do Senhor. Vamos procurar 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, sabem por que nós temos acampamento de outono? Então, estamos sempre preparando essas palavras. As pessoas que pregam o Evangelho, vocês sabem o que eles fazem, não é? Já que o Senhor Jesus é o noivo mais importante, eles estão dizendo, recebam, se preparem para receber esse noivo que é o Senhor Jesus. Essa é a evangelização. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, seremos no versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão o sofreríeis. Então, uma pessoa que recebeu outro Senhor, quer dizer, outro Espírito, outro Evangelho, e essa pessoa, ela está realmente uma noiva suja, imunda. Então, realmente precisa conhecer o Senhor Jesus que aparece nessa Bíblia. Precisa receber esse Espírito que é pregado nessa Bíblia. E é necessário receber esse Evangelho pregado nessa Bíblia para receber como noiva esse Senhor. Então, um cristão que nasceu de novo, ele é como uma virgem pura. Da história humana, por fim, é o mesmo que se você se preparar para o casamento, você se preparar como noiva. Então vamos ver Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8. Versículos 7 e 8, vamos ler todos juntos. Apocalipse capítulo 19. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então aqui chamam o Senhor de Cordeiro. Então, se nós não conhecemos o Senhor Jesus como Cordeiro, nós não podemos tornar a noiva ou esposa do Senhor. Então, por que nós temos que conhecer o Senhor como Cordeiro? Como o Senhor Jesus morreu e derramou seu sangue? Se nós não conhecemos isso, não temos como se tornar esposas, noivas do Senhor. Então, Esther, quando ela se encontrou com o rei Azuru, ela se tornou a rainha dele. Então, ela se tornar a noiva do Senhor, o Criador. Isso é uma grande glória. Mas então, o Senhor Jesus é o noivo, ele é o marido. Então, como é que será que ele vai cuidar de nós? Ele vai nos tratar. Vamos pensar dessa maneira. Na Bíblia, o Senhor é representado como noivo. Então, como será que ele está nos cuidando? Como será que ele irá nos receber? Vamos aprender isso detalhadamente. Então, para isso, também nós precisamos saber, dessa maneira, como é que devemos agir para com o Senhor. Então, como o Senhor ele está cuidando, ele está realmente nos esperando. Então, para que nós possamos compreender isso, aparecem muitas imagens na Bíblia. O Senhor Jesus, como noivo, o que será que ele irá fazer? Então, para explicar isso de forma mais fácil, existem duas grandes coisas. Então, uma pessoa que representa a imagem do Senhor Jesus de forma bem concreta é Boaz. Boaz é a bondade personificada, é o Senhor Jesus. E o Salomão também é a imagem do Senhor Deus. E a Sulamita também é a imagem realmente da noiva que irá se casar. Então, Boaz, da maneira como ele trata Ruth, da mesma maneira é como o Senhor ele trata os santos.
Se olharmos em Ruth, aparece dessa maneira. A Naomi, ela morava em Belém. Na Belém teve uma fome muito grande, então passaram a viver na terra de Moabe. A terra de Moabe é um lugar amaldiçoado, então eles não podem ir. Mas ela, junto com seu marido, foram para a terra de Moabe. E então, ela tem 2 filhos, e fizeram os 2 filhos casarem com as mulheres gentias. Então, a Ruth e ele eram uma delas. E enquanto eles viviam naquela terra de Moabe, morreu o seu marido, morreu os seus 2 filhos. E agora ficaram 3 viúvas em Belém. Então o Senhor os chamou novamente e os cuidou. E então ele queria retornar para a terra de Israel. E então as 2 noras, elas ainda eram muito jovens. É por isso que Noemi disse a elas: vão vocês para a terra de vocês, casem de novo, criam uma nova vida de vocês. Mas a Ruth, ela falou: através da mãe da minha sogra, eu irei conhecer o Senhor Deus, e irei ir seguir até a terra de Israel. Então, ela largou toda a sua mãe, seu pai, seus irmãos e veio junto com a Noemi. E ela se encontrou com Boaz. E Boaz, a forma como ele agia com a Ruth, nós podemos ver que o Senhor é muito maior que Boaz. Então, como é que o Senhor ele irá cuidar dos santos? Nós podemos ver isso. Vamos jogar Ruth. Ruth capítulo 2. Ruth capítulo 2, versículo 1. Ruth capítulo 2, versículo 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Tá, aqui está apresentando Boaz. Então, e tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso. Então aqui fala homem valente e poderoso, é rico. Então nesse lugar de Belém, esse homem que está vivendo em Belém, ele é um homem muito, muito rico. Quer dizer que ele é muito rico. Ele tem muitas terras. Com certeza ele tem muitos servos. Ele é um total rico. Por que mostra essa imagem dele? Que através de Boaz, irá representar quem é o Senhor. Boaz, ele é rico em Belém. O Senhor é o mais rico de todo este universo. Quem é o mais rico neste universo? Quem será que é o mais rico? O Senhor Jesus é o mais rico. Porque Ele criou todo este universo e quem domina este universo é o Senhor. O mais rico é o Senhor. E então aqui ele fala, homem valente e poderoso. O nosso Senhor Jesus, quantos universos será que ele pode construir? Quantos que ele pode construir? 100? Então, o Senhor que é eterno, ele pode criar quanto que ele quiser. Infinitamente ele pode criar vários universos. Então, dentre os ricos, o mais rico é o Senhor. Então, por que o Senhor realmente apresenta Boaz aqui? É para explicar sobre o Senhor Jesus. E se olharmos aqui, ele fala que é um homem valente. Um homem que tem realmente muitas habilidades. Então, Boaz é um homem que tem realmente grande poder sobre toda a Belém. Salomão criou o templo do Senhor, o santuário, e colocou duas colunas. Uma se chama Yaq e o outro Boaz, porque para ele tem poder. Então Boaz que significa para ele tem poder. Então um homem valente e poderoso. Então Boaz é um homem que tem grandes habilidades. Ele tem realmente grande influência. Então na região de Belém, ele é o homem que tem a maior influência. Neste universo. Quem é que tem a maior influência?
o Rei dos Reis, o Senhor Criador, o nosso Senhor tem a maior influência. Se olharmos em Apocalipse capítulo 5, o nosso Senhor, que é o Cordeiro, ele disse que tem 7 olhos e 7 chifres. 7 chifres representa força e 7 olhos representam o domínio. Então quer dizer que todos esses 7 chifres representam o poder do Senhor. E os 7 olhos demonstram como o Senhor ele olha. Então todas as coisas ele está vendo e todas as coisas ele já sabe. Todas as coisas ele controla e ele domina é o Senhor Jesus. Os 7 olhos, eles representam 7 espíritos. E dentro do Senhor, o Espírito Santo veio a este mundo. Então Boaz, ele é um homem que tem grande poder. Então ele é realmente como o Senhor que tem grandes poderes. Então o Senhor, ele representando a si mesmo, disse: eu sou um grande e poderoso. Eu sou o Senhor que tem poder. Se olharmos na Bíblia, Isaías, capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é conselheiro. É Deus forte, é Pai da eternidade, é Príncipe da paz. Boaz, ele é um total rico, poderoso, valente. É um homem completo. Mas todo esse poder e valentia dele era para ajudar os pobres. Era para que o poder dele fosse utilizado dessa maneira. Boaz, ele nunca mudava por causa da situação. Ele nunca apagava a vida que estava por um fio. Ele nunca realmente dava forças para os fortes, mas sim fortes para os fracos. Utilizava dessa maneira o seu poder. O nosso Senhor também, aonde que ele utilizava o seu poder? É para resgatar os espíritos perdidos, para exaltar o evangelho do Senhor. Boaz, rico e poderoso, mas então, na terra de Moabe, aquela mulher que veio da terra amaldiçoada, chamada Ruth, ele conhecia muito bem sobre ela. Vamos ver versículo 10, capítulo 2, versículo 10, Ruth capítulo 2, versículo 10. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra, e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecestes. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas te viestes a abrigar. Então Boaz, ele conhecia muito bem sobre Ruth. Eu já sei que você deixou tudo que você fez pela sua sogra. Tudo que você largou da sua terra, largar o seu pai e sua mãe, e vir para um povo que você não conheceste. Então uma pessoa que está realmente farta do dinheiro, ela não conhece muito bem a situação dos pobres. Mas Boaz, vindo uma mulher estrangeira, ele conhecia muito bem, de forma bem detalhada sobre essa mulher estrangeira. Como ela agiu com sua sogra. Então ela percebeu como, largando todos sua mãe, seu pai, sua terra, para vir para essa terra, esse povo novo. Então ele disse que ele ouviu, bem se me contou. Então quer dizer que dá para ver que esse Boaz é um homem bem detalhista. Por que será que está escrito isso? Então Boaz, dentre os homens de Belém, ele é um homem que sabe muito bem sobre a situação desse povo de Belém. Mesmo vindo a mulher estrangeira, ele já sabe detalhadamente sobre o acontecido. Então o Senhor é um Senhor justo.
ele sabe de forma bem detalhada, de forma completa, todas as nossas situações e dificuldades. Ele sabe totalmente da nossa situação. E então, esse Boaz, ele é um homem realmente bem detalhista. É uma pessoa que está realmente sempre atenta às coisas pequenas. Boaz, ele é um homem muito generoso. Então vamos ver no versículo 8. E então, Ruth, para colher um pouco no campo, para alimentar a sua sogra, está escrito assim: Então disse Boaz a Ruth: Ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dê ordem aos moços, que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos, e bebe do que os moços tirarem. Então, se olharmos essa palavra, nós podemos ver como Boaz ele é um homem tão generoso. É uma mulher realmente estrangeira. E no versículo 14... E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui, e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as gazelas deixai-a colher, e não a censureis. E deixai cair algumas punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. Então, Boaz, ele mostrou a benignidade, o amor, a generosidade para Ruth. Então, por causa da sogra, Ruth veio para o campo para trabalhar. Então, ela ia juntando pouquinho do pouquinho que restava das migalhas. E era realmente bem difícil esse trabalho. Mas Boaz, quando ele viu essa Ruth, ele falou com grande amor e generosidade. Então, como o amor realmente não tem limites. O Senhor, quando Ele ama os santos, como Ele é tão generoso, tão cuidadoso, nós podemos perceber isso. Então, ao vermos isso, nós podemos ver a igual imagem do Senhor. Tem uma mulher gentil, mas Boaz, ele teve realmente grande misericórdia, piedade para com Ruth. O Senhor, Ele realmente tem grande misericórdia de nós. Se olharmos na Bíblia, o Senhor, Ele tem misericórdia de nós. Que aparece totalmente, completamente, várias vezes que Ele tem misericórdia, misericórdia, misericórdia. Ele tem misericórdia em nós. Em grego, quer dizer sprank joain, quer dizer que é misericórdia. Sprankna significa que é um interior, é um intestino, quer dizer que é algo que parte do intestino, parte lá de dentro, do interior. Como o bebê que nasce do ventre da mãe, da mesma maneira, quer dizer que existe realmente a misericórdia, esse coração de misericórdia que aparece lá do interior, lá de dentro do ventre. Então, sprankulology, quer dizer que você vê um amor, a misericórdia lá de dentro. Essa palavra é grega. E então a mãe, ela, como tem misericórdia do seu filho que nasce, o Senhor, Ele tem realmente uma grande misericórdia por nós. Uma mulher gentil, ela veio. Então tem como realmente recusar ou ignorá-la, não é? Mas o Senhor é muito maior do que esse Boaz. Então, como ele realmente agiu com grande amor e cuidado para com ela. E ele sabe que ela veio por causa da vida de fé. E sobre essa Ruth, então, como ele deu palavras de grande consolo e coragem. Vamos ver o versículo 13, todos juntos. E disse ela: Ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Ruth, desde a terra de Moabe, ela veio para a terra de Israel. E ela, através da história de Boaz,
ela conseguiu grande coragem e consolo. Então, Senhor meu, pois me consolaste, ache eu graça em teus olhos, e falastes ao coração da tua serva. Então, essa mulher que não é serva do Senhor Deus veio para o povo do Senhor Deus. Então, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas, falastes ao coração da tua serva, consolastes, desse graças ao meu coração. Se olharmos aqui na frente, no versículo 12, o Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Então eles tornam um grande consolo para Ruth, e então na Bíblia. Então, como realmente é necessário dar as palavras cheias de coragem para as pessoas tão fracas neste mundo? Então, todos esses pecadores sem esperança, se nós pregarmos realmente, porque na Bíblia está cheio da palavra da esperança. Então, todas as pessoas que não têm esperança, quando elas vierem para diante da Bíblia, elas percebem que existe realmente um motivo para viver a vida. E Boaz, ele realmente ele era muito bom para com Ruth. Vamos ver o versículo 15. Capítulo 2, versículo 15. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos teus moços, dizendo: até entre as gazelas deixai a colher, e não a censureis, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. E também a Ruth colheu muitas alimentações e estava levando para sua sogra. Vamos ver capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Disse mais: dá-me a capa que tens sobre ti e segura. E ela segurou. E ele mediu 6 medidas de cevadas e lhe as pôs em cima. Então foi para a cidade. Então ele pegou o quanto dava. Ele pegou e ficava dando. Então Boaz, ele é um homem muito benigno. É um homem generoso e benigno. Então, como é o Senhor? O Senhor é aquele que realmente nos deu toda a vida e toda a misericórdia. O Senhor, ele não reservou o seu filho, ele permitiu o seu filho para todos os homens. Como é que o Senhor realmente não nos dará todo o poder e glória que o seu filho tem como igualmente para nós? A nossa vida de fé, todas as coisas que nós necessitamos, o Senhor, ele nos deu de forma benigna e nos dará. Realmente maior do que Boaz é o Senhor. É uma mulher gentia, mas se olharmos por fim, Boaz, ele não teve vergonha de Ruth. E ele se casa com Ruth. Não é? Capítulo 4, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. Então, uma mulher gentia, estrangeira, se casou com Boaz. Então, eles se casaram. Então, ele realmente a recebeu por mulher. Ele não teve vergonha. Então, se nós pensarmos no Criador, o Rei de todas as coisas, como nós somos realmente inúteis, tão fracos, mas nós não realmente recebemos a vergonha do Senhor. O Senhor, ele nos considerou como sua noiva. E o Senhor, ele realmente restaurará toda a glória para nós. A Ruth, ela entrou na maior glória da sua vida. Então, Ruth, ela é a imagem do santo. E Boaz é a imagem do Senhor Jesus. Então, por isso, o Senhor, através de Boaz, ele manifestou que tipo de Senhor ele é. Ruth, ela realmente ganhou Boaz como seu marido. Nós, neste mundo, nós encontramos o Senhor Jesus, o Cristo. Nós percebemos que Cristo, ele é o receptor do nosso amor e também o adversário. Então, isso não é uma bênção qualquer. Em Cântico também, Salomão, ele é um rei realmente incrível, mais poderoso do mundo.
E a Sulamita, ela é uma mulher que veio lá do interior. Uma mulher que veio lá do interior. Mas ambos, eles tiveram essa relação de amor. O que é isso? Salomão, ele é a imagem do Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis. E nós somos igual a mulher Sulamita, que vive lá no interior. Então, o Salomão e a Sulamita, elas se reunirem, viverem no meio do amor. Quer dizer que o Senhor, o Criador de todas as coisas, e nós que estamos vivendo nesse planeta Terra tão pequeno, está mostrando realmente como uma sombra, como nós iremos viver com o Senhor. Por isso que dentro do casamento existe um segredo. A relação de noiva e noivo é a relação do Senhor Jesus com a igreja. É a relação do Senhor e os santos, que o Senhor Deus criou e colocou aqui. Vamos procurar na Bíblia, Efésios capítulo 5. Capítulo 5, versículo 31. Versículo 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Então esse é o segredo. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Essa relação de noivo e noiva é de Cristo com a igreja. A relação dos santos. Então, quando nós nos casamos, eles realmente se tornam uma relação onde não pode separar mais. Então, uma pessoa que recebe a salvação realmente está agora numa relação onde não pode separar de Cristo. Então, como é que Cristo ele está cuidando de nós? Como é que ele está realmente pensando sobre nós? Então, é necessário pensarmos sobre isso. Vamos procurar 1 Pedro capítulo 3. Então, se vermos isso, podemos perceber como o Senhor ele está nos cuidando. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro capítulo 3. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. Então aqui ele está mostrando que se o Senhor ele não age dessa maneira, não tem um porquê ele ter escrito dessa maneira. Já que ele nos cuida melhor do que isso, ele está escrito dessa maneira. Então igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aqui fala sobre qual é a maneira do marido se comportar, mas também aqui mostra como o Senhor ele realmente nos cuida e nos recebe. Então, na Bíblia representa o Senhor como noivo, marido. Então, se o Senhor é o marido, nós somos a esposa, somos a noiva. Então, como é que o Senhor ele está cuidando de nós? Como é que ele está realmente nos tratando? É dessa maneira. Então, eu irei ler. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher. Coabitai com elas com entendimento. O Senhor, conforme a palavra que está escrito na Bíblia, Ele nos cuida e nos trata. Então, conforme a Bíblia, totalmente Ele está nos cuidando. É por isso que aqui, especialmente diz, coabitai com elas com entendimento. Então, primeiramente, o homem, ao casar, ele precisa ser fiel. Ele precisa ser fiel e leal. Então, no mesmo momento, quando ele está aprendendo a Bíblia, o que nós precisamos aprender é que o Senhor, sendo o nosso marido, nossa noiva, Ele sempre dá honra a nós, Ele sempre é leal, sempre é fiel. É correto que sempre o Senhor tenha uma forma fiel para conosco. Vamos procurar na Bíblia.
Salmos 36, e aqui deixem marcado. Salmos 36. Versículo 5. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais altas e excelsas nuvens. A tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Se olharmos para este universo, podemos ver como o Senhor Deus ele é fiel, porque existe uma lei, uma regra exata no universo. Esse planeta Terra, ele continuamente fazendo as mesmas voltas, as mesmas rotações, translações, mostra que o Senhor ele é fiel. Por isso, o Senhor Deus, ele é cheio da fidelidade. O Senhor sempre é fiel para conosco, sempre é leal. Na Bíblia, Salmos 89. Salmos 89, versículo 8. Salmos 89, 8. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu? Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu? Quem é o poderoso como tu, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti. Então o Senhor, ele está cheio da fidelidade. Vamos ver Salmo 119. Salmo 119. Versículo 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmastes a terra, e ela permanece firme. Eles continuam até ao dia de hoje, segundo as tuas ordenações, porque todos são teus servos. A tua fidelidade dura de geração em geração. Então, de geração em geração, o Senhor foi fiel. Para cada pessoa, o Senhor foi fiel. Abraão, Isaac, Jacó, o Senhor, ele foi fiel. Davi, o Senhor, foi fiel. Para todos aqueles que receberam a salvação, o Senhor foi verdadeiro, foi fiel. Ele foi realmente bem facilitador. Sempre. Da mesma maneira, sem mutação, ele nos recebeu. Mesmo que não tenha nada de bom em nós, o Senhor, ele sempre foi fiel a nós. O Senhor, ele nos amou. E o Senhor sempre nos mostrou uma atitude fiel. E sempre está nos conduzindo fielmente. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. Com entendimento. Então, é conhecer bem o estado da esposa. Os homens não conhecem as mulheres, não é? Nem eu não conheço direito as mulheres. As mulheres são difíceis de conhecer. É fácil determinar o estado de um homem, porque nós somos homens. Mas as mulheres parece que sabem, não dá para saber. O entendimento sobre as mulheres são muito poucas. Mas o Senhor, ele disse com entendimento. Como é que será que o Senhor sabe de nós? Então, como a característica da esposa, todas as fraquezas, todos os lados positivos, todas as coisas, o Senhor, ele sabe perfeitamente sobre nós. Conforme o entendimento. Quando nós nos casamos, todo conhecimento sobre o homem, todo conhecimento sobre a mulher como é necessário, o Senhor sobre nós, já que Ele nos criou, Ele tem o total entendimento sobre nós. O Senhor não tem como Ele não saber. Ele sabe tudo sobre nós. Vamos procurar Salmos 103.
Quando eu vi esse versículo, foi algo que mexe no meu coração. Cento e três, versículo 13. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. O Senhor, Ele conhece a nossa estrutura. Então aqui ele fala, nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Então como nós somos fracos, nossa estrutura toda o Senhor conhece. O Senhor, Ele nos observa e nos conhece. O Senhor sabe o meu levantar e o meu sentar. E o Senhor conhece os meus pensamentos. O Senhor sabe todo o meu caminho e o meu repouso. O Senhor sabe todas as minhas obras e veredas. Não existe nada que o Senhor Deus não saiba sobre mim. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas perfeitamente. Ele conhece a minha estrutura. Ele sabe todas as minhas características. Para nós, até os cabelos Ele está contando. O Senhor sabe todas as nossas fraquezas e nos cuida. Então, um marido, quando ele erra, ele somente condena, somente julga, mas o Senhor, Ele morreu por nós, e Ele tem paciência por nós, e sempre espera. E todas as nossas fraquezas Ele pode acolher. Com entendimento. O Senhor, Ele nos conhece. Vamos ver Cânticos, capítulo 1. Cânticos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5. Eu sou morena, porém formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Eu sou morena, porém formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar. As tendas de Quedar são todas pretas, o tecido, como as cortinas de Salomão. Nós podemos ser morenas, mas o Senhor nos vê como formosas. Então, mesmo que eu caia tanto no chão, será que o Senhor, Ele sempre nos ama? O Senhor nos amou quando eram pecadores. Já que Ele soube disso, Ele nos salvou. Já que Ele soube que somos fracos, nos salvou. Então, mesmo sendo morenas, o Senhor nos vê de forma formosa. A nossa fraqueza, o Senhor já soube. O Senhor, Ele já recebeu como noivas de Cristo. Não é porque somos perfeitos que o Senhor, Ele nos chamou como noivas. Nós temos fraquezas, mas nos aceitou. E assim, com o entendimento dentro dessa palavra, aqui está inclusa a oração. O Senhor, já que nós somos noivas, todas as coisas que nos é necessário o Senhor já sabe. O Senhor conhece nossas estruturas, Ele ora por nós, e nosso Senhor, Ele já que conhece o nosso estado, Ele continuamente está orando por nós. Na Bíblia, vamos para Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, versículo 24 e 25. Versículo 24. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor, Ele sempre está vivendo para interceder por eles. Como o marido está orando pela esposa, o Senhor, Ele está continuamente, verdadeiramente orando. Gaio,
Ele recebeu um grande consolo verdadeiramente por apóstolo João estar orando por ele. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. O apóstolo do Senhor Jesus, o apóstolo João, ele disse para Gaio que estava lá em Roma orando por ele. É como um consolo tão grande. Da mesma maneira, o Senhor, como o nosso noivo, para a noiva, está continuamente orando. Como isso é tão bom. Então, com entendimento. Então, está escrito muitas coisas. Então, vamos procurar de novo. Vamos voltar de novo para 1 Pedro. Capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. Falar essa palavra. Então, por que o Senhor morreu por nós? Nós podemos saber. Por que será que nos escolheu como noivas? Para viver juntamente, coabitar. Desde o momento que recebemos a salvação até irmos ao Senhor, o Senhor sempre está coabitando. Vamos procurar na Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 10. Todos juntos. Vamos ler todos juntos. Versículo 10. Que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então, Ele ter morrido por nós é para que junto conosco, seja vigiando, seja dormindo, viver juntamente conosco. Viver junto conosco no céu, viver junto conosco nessa terra. O Senhor, Ele deseja conversar conosco. Quando nós estamos falando, o Senhor, Ele deseja ouvir. Os maridos não ouvem bem, não é? Existem muitos maridos assim. É por isso que as mulheres, elas ficarem segurando o telefone. É porque o marido precisa falar com elas. E então, o Senhor aqui, Ele sempre deseja coabitar conosco. Quando nós estivermos orando, quando nós estivermos em aflição, Ele sempre está nos ouvindo, sempre está junto. E no 1 Pedro, capítulo 3, novamente. Capítulo 3, versículo 7. Versículo 7. Dando honra à mulher como vaso mais fraco. Dando honra à mulher como vaso mais fraco. O Senhor, Ele sabe que nós somos fracos. O Senhor sabe a nossa estrutura que somos fracos. Mesmo que nós realmente nos rebatemos para vivermos de forma correta, o Senhor sabe que somos fracos. Então, o Senhor, Ele nos guia. Então, Ele nos guia na quantidade, na quantidade que nós aguentamos. Até o limite que nós conseguimos, no limite que nós conseguimos manusear, o Senhor, Ele nos conduz. Se olharmos em Gênesis capítulo 33, Esaú, ele estava levando o rebanho de Jacó. Ele falou, irmão, não faça isso. Nossas ovelhas, elas agora têm as mães com seus filhotinhos. E as pequenas ovelhas são bem poucas. E se nós levarmos todos eles, todas elas vão morrer. Eu vou levar bem devagar. Então tem ovelhas já realmente prenhas e também tem filhotinhos de ovelha. Então devagar. Já que eles são fracos, Ele quer levar dessa maneira. Quando nos casamos, pode dar um fardo tão pesado para a esposa, mas o Senhor não faz isso, porque Ele sabe que é um vaso fraco. O Senhor sabe a nossa estrutura. Ele não dá mais do que nós aguentemos. Ele sempre só dá a quantidade máxima, limite. Como disse, o Senhor, dependendo do estado, dependendo da brasa, qual tipo de fogo? É um fogo fraco. Então o Senhor, Ele faz cair o chuvisco. Então Ele vai conduzindo dessa maneira, dependendo da situação e estrutura daquela pessoa. O Senhor sabe que nós somos vasos fracos. É por isso que realmente a quantidade necessária o Senhor vai nos conduzindo.
Então, já que eu sou um vaso fraco e eu sei disso, todos os dias o Senhor está levando esse nosso fardo. Vamos procurar na Bíblia, deixem marcado, vamos procurar Salmos 68, versículo 19. Vejam se eu estou lendo direito, versículo 68, versículo 19. Bendito seja o Senhor, que de mês em mês nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação selá. Eu li corretamente? Vou ler novamente. Bendito seja o Senhor, que de mês em mês nos carrega. Isso está errado, não é? É mês em mês ou dia em dia? Precisam pronunciar direito, dia em dia. Dia em dia nos carrega de benefícios. No vaso fraco, não coloca um peso grande sobre ele. O Senhor, já que sabe que é a nossa estrutura, nosso estado fraco, daquela maneira Ele nos coloca o fardo. E já que nós nos cansamos, todos os dias, dia em dia, Ele nos carrega de benefícios. Eu vou ler uma palavra para vocês. Algum dia em 1930, em uma loja, um senhor idoso, ele foi preso por roubar um pedaço de pão. Estava na frente do juiz no tribunal. E o juiz perguntou, você já roubou o pão antes? Ele disse, roubei pela primeira vez. E o juiz perguntou, por que você roubou? Ele falou, eu vivi como um bom cidadão a minha vida toda, mas só por eu ser velho eu não consegui emprego. Durante 4 dias eu passei fome, e sem dinheiro, eu estava com muita fome, eu tive que roubar um pão sem eu mesmo perceber. E então o juiz decidiu, o veredito. Mesmo que a situação seja difícil, lei é lei. Já que na frente da lei existe a justiça, por isso disse, você precisa pagar uma multa de $10. E deu a inflação de $10. E todas as pessoas que estavam olhando pensaram, nossa, como é realmente pesado. Para um idoso, realmente que estava passando fome, por que bater uma multa de $10? E o juiz continuou com o seu veredito. Esse idoso, após sair desse tribunal, ele com certeza irá roubar um pão novamente. Esse idoso, ele roubar o pão, não é somente responsabilidade dele, mas em todos nós que estamos vivendo nessa cidade, pois ninguém fez nada até que esse idoso chegasse numa situação tão difícil para roubar um pão. Então essa responsabilidade está para nós. Então $10 de multa para nós também. Já que é 1930, eles colocaram uma multa de 150 e ele disse que ia fazer esse tribunal. E todos os cidadãos que estavam lá sentados, todos eles tiveram que pagar a multa de 50 centavos. E o juiz tirou $10 da sua carteira e colocou lá dentro da caixa e foi passando por todas as pessoas e juntaram 57 e 50 centavos. Por volta de 90 pessoas elas ajudaram. E assim deu para o idoso. E o idoso pagou $10 de multa. E 47 e 50 centavos foi dado para esse idoso. E o idoso ele foi derramando lágrimas saindo do tribunal. Então esse era um juiz muito famoso na época. Então a multa é multa. Mas mesmo assim ele nos ajuda. Então se olharmos assim, essa é a forma do nosso Senhor. O nosso Senhor, dia em dia, nos carrega de benefícios. Esse é o nosso Senhor. Ele sabe as nossas fraquezas, Ele nos ajuda. Isso é o correto. E aqui, vamos procurar 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Então, essa palavra é correta. Como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Então, as pessoas que receberam a salvação são noivas de Cristo e são co-herdeiros de Cristo. Então, nós, sendo herdeiros de Deus, nós somos herdeiros com Cristo. Nós somos mesmos herdeiros de Cristo. E então nós somos co-herdeiros da graça da vida. Então nós temos a mesma relação, o mesmo destino do marido.
Então, por que ele disse assim, dando a honra à mulher? Então, o Senhor, para aqueles que receberam a salvação, verdadeiramente Ele dá honra. Então, verdadeiramente, mesmo parecendo um foguinho que está se apagando, uma semente de fogo, Ele tem pena de nós. O Senhor, Ele diz que nós somos mais importantes do que vários pássaros. Nós somos mais importantes do que qualquer número de pessoas. Realmente, nós sermos preciosos ao Senhor, é porque nós somos preciosos diante do Senhor. Então, como o Senhor, Ele nos considera com tanta preciosidade que Ele nos conta realmente, que nos coloca na sua palma. Ele escreveu não numa pedra preciosa, mas na sua própria mão. O Senhor, Ele nos considera preciosos. Então, nós precisamos honrar. O que significa essa palavra? Então, o Senhor, Ele nos considera de forma preciosas. Vamos procurar Efésios capítulo 5 na Bíblia. Efésios capítulo 5, versículo 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Por que está dizendo dessa maneira? Porque o Senhor, Ele morreu por nós. E então, o Senhor, como e quanto Ele nos amou. Se nós soubermos disso verdadeiramente, nós podemos viver fortemente. Se olharmos na Bíblia, aqui aparece que toda a estrutura que é formada dentro do Senhor é bonita, não é? Então, como a Eva saiu tão bonita, tão bela de dentro de Adão? Então, já que a primeira pessoa criada é a pessoa mais bela deste mundo. Então, a Sara, também ela é muito bonita. Mesmo ela estando velha, quando ela ia para outros países, as pessoas roubavam ela. Não é? Isaac, Rebeca, e ela disse que era formosa. Jacó, Laís, ela, como ela é tão formosa. 7 anos de trabalho era como se fosse um feriado. Por que será dessa maneira? Porque essa é a forma de expressar que o Senhor, Ele ama tanto uma pessoa que recebeu a salvação dessa maneira. Então, quanto Ele nos ama, essa profundidade desse amor, nós não conseguimos compreender. Quanto mais idade nós tivermos, mais as crianças são bonitas, não é? Porque do espírito ao espírito o Senhor existe. Essa profundidade do amor do Senhor nós não conseguimos entender. Até Efésios capítulo 5, versículo 29. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, assim como o Senhor a igreja, Ele alimenta e sustenta. Quando nós estávamos doentes, o Senhor nunca partiu do meio de nós. O Senhor, Ele nos considerou como a carne da carne e o osso do osso. Então, não é que nós faltamos algo em nós que Ele divorcia de nós. O Senhor, Ele nos protege, Ele nos sustenta. Continuamente, Ele tem responsabilidade por nós, mesmo que estejamos doentes. Mas neste mundo, o marido, ele morre por acidente ou doença. Mas o nosso Senhor, Ele morre ou não? É um alívio, Ele não morre. O nosso Senhor, Ele não morre. Ele sempre nos protege, Ele sempre nos alimenta, Ele sempre nos sustenta, Ele sempre nos levanta. Vamos ver Salmo 28. Salmos 28. Versículo 9. Vamos ler todos juntos. 28, 9. Vamos ler todos juntos. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, e apacenta-os e exalta-os para sempre. Salva o teu povo e abençoa a tua herança,
O Senhor, Ele salva o teu povo e Ele abençoa a tua herança e apacenta-os. Ele se torna o pastor. Então, eternamente, exalta-os para sempre. Que palavra é essa? Então, exalta-os para sempre. O que significa exaltar? Quer dizer que é segurar, é elevar, é carregar. É isso que significa. Para sempre. Para sempre. Nos carregue, nos segure, nos exalte, nos dê o suporte. E então aqui, essa palavra é correta. Essa palavra é correta. O Senhor, Ele se tornou o nosso noivo. E eternamente, Ele nos exalta. Ele nos carrega. Significa isso, primeiramente. Desde o momento que recebemos a salvação, até irmos diante do Senhor. Nós somos noiva de Cristo, mas realmente o Senhor, Ele está nos carregando. O povo de Israel que fez o êxodo, o Senhor está carregando. Da mesma maneira que recebeu a salvação está nos braços eternos do Senhor. Nós, eternamente, somos abraçados, somos exaltados. Senhor, por favor, nos carregue. E eternamente, para sempre nos exalte. Também tem algumas traduções falando, por favor, realmente nos cuide, ou realmente nos dê o suporte. Exalte-os. O que é exaltar? Nós, desde Adão, nós somos a origem da corrupção. Nós temos o coração para o mundo. Nosso pensamento, nosso coração são as coisas carnais, são perdidas e estão sujas das coisas imundas deste mundo. Mas, Senhor, exalte-os para sempre. Senhor, para que nós não nos percamos neste mundo. Nos exalte para diante do Senhor. Que a nossa personalidade possa ser utilizada pelo Senhor, possa se aproximar mais do Senhor, possa ser diferenciada deste mundo, que o Senhor possa nos exaltar. Então, viver neste mundo como uma noiva do Senhor quer dizer que nós nos tornamos um só com Cristo. Então, nós, mesmo sendo desprezados pelas pessoas do mundo, nós estamos no meio da dificuldade. Nesse momento, nossos corações podem se entristecer, mas o Senhor, por favor, nos exalte para sempre. Senhor, por favor, nos resgate. Quando nós estamos na dificuldade, quando nós estamos no ódio, quando nós estamos no sofrimento, Senhor, por favor, nos exalte. Alguns cristãos, quando eles estão no meio do trabalho, da empresa, por ser cristão, tem muitos momentos que eles são amassados. Mas Cristo está junto com eles. Então, Senhor, por favor, exalte-os. Senhor, nós temos muitos inimigos. Mas o Senhor, por estar junto conosco, o Senhor irá manifestar tudo. Senhor, por favor, nos exalte. Então, Davi recebeu tanto sofrimento, mas o Senhor exaltou a Davi. Então, torne o nosso pastor, apacenta-os. Então, exalte-os para sempre. Então, nós somos diferentes das pessoas do mundo. Nós somos noivas de Cristo. Nós somos exaltados. Então, nós não sabemos quão preciosos nós somos. No dia da vinda do Senhor, quando nós somos exaltados, nós vamos ver até onde que fomos. Vamos subir até a destra de Deus. Como verdadeiras noivas de Cristo, vamos ser elevados. Então, Senhor, por favor, nos exalte. E Ele fala, para sempre. Para sempre. Então, Ele já nos exaltou no passado, mas até nós irmos diante do Senhor, Ele continuamente nos exalte. Nós estamos vivendo a vida de fé até o dia de hoje. É porque o Senhor está nos carregando. O Senhor, Ele está nos exaltando. Então, o Senhor exalte-nos. É para que nós possamos estar próximos do Senhor. Dê as costas para este mundo. Estamos mais próximos do Senhor. Possamos estar mais amigáveis do Senhor. Que nós possamos estar mais próximos do Senhor. E então,
2 anos, enquanto nós estamos vivendo, nós estamos sendo exaltados pelo Senhor. Nós vivíamos neste mundo, nós vivíamos recebendo a salvação 2, 3, nós vamos percebendo que nós somos exaltados. Então, quando nós somos exaltados, mais nós podemos ver. Então, as pessoas do mundo, elas vivem na terra, elas estão percorrendo por este mundo, não conseguem enxergar. Mas nós, já que somos noivas de Cristo, nós podemos ver bem mais coisas. Nossos olhos, se olhamos em Cântico capítulo 4, diz que nossos olhos são como do pombo. Se olhamos no capítulo 7, ele diz que muda como de águia. Os olhos do pombo são pequeninos, mas de uma águia são bem grandes. Mas então, o pombo, ele precisa aprender que ele precisa ser limpo. Mas o olho da águia não. Após recebermos a salvação, cada momento que se passa, nossos olhos, cada momento vai se exaltando, mais nós poderemos ver. Então, como esposas de Cristo, noivas de Cristo, nós precisamos saber a nossa visão, o nosso objetivo. Então, nós somos a noiva de Cristo. Então, muitas coisas estão inclusas nessas palavras. O noivo, ele sempre quer dar a melhor coisa para a noiva. Ambos, quando se amam, não tem o que ele quer realmente guardar, cobiçar. Então, o Senhor, já que ele nos amou verdadeiramente, ele nunca guardou nada. Ele sempre usou tudo por nós. Vamos procurar na Bíblia. Salmos 139. Salmos 139. Versículos 17 e 18. Vamos ler todos juntos. E quão preciosos me são, ó Deus, os seus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Então, e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que o quê? Do que a areia. Então, realmente, esse testemunho é verdadeiro. O Senhor, para aqueles que o amam, Ele já preparou todas as coisas. Coisas que não são visíveis pelos olhos, não dá para ouvir pelos ouvidos, coisas que não dá para pensar com o coração do homem. Algo impressionante foi preparado. O reino de Deus é igual à casa de recém-casados. A casa de recém-casados, então, o Senhor, já que Ele quer viver junto conosco, Ele preparou a casa mais bonita, o reino de Deus. Por causa de nós, quantas coisas Ele preparou por nós. Elas são maiores do que a areia. Então, preparou muito. Cristo, Ele é o nosso noivo, nosso marido. Ele verdadeiramente nos ama e Ele preparou todas as coisas. Ele morreu por nós e ressuscitou. E verdadeiramente Ele nos ama. Mas o que é as coisas que devemos fazer? A primeira coisa que nós devemos fazer é verdadeiramente amar o Senhor. O Senhor Jesus, Ele disse para o apóstolo Pedro somente uma coisa. Em João capítulo 21. João, você me ama mais do que estes? Somente perguntou isso. Durante os 3 anos e meio, você recebeu muito treinamento? Não foi essa a pergunta. Durante todas essas coisas, tu me amas? Ele disse, sim, Senhor. Tu sabes que eu o amo. Então ele falou, então tá certo. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Então, a mesma coisa que ele nos pergunta, somente uma coisa. A relação esposa, noivo e noiva é de amor. Mais do que todas essas coisas, pessoas, você ama mais o Senhor? O Senhor, Ele está perguntando. Casamento é relação de amor. Sim, Senhor. E então? O Senhor, Ele se alegra, satisfaz com isso.
o importante é o amor. Já que amamos o Senhor, as pessoas que amam o Senhor, eles odeiam o mal. Já que amam o Senhor, as pessoas que amam, eles amam a palavra. Já que amam o Senhor, as pessoas que amam, elas verdadeiramente amam o Espírito Santo e amam os irmãos e irmãs. Já que amam o Senhor, eles amam a igreja. Já que amam o Senhor, já que o Senhor é verdadeiramente o nosso noivo, o Senhor deseja que nós façamos dessa maneira. Vamos ver. 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 3. Versículo 1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Quando nós nos casamos, nós falamos muito isso. Então nós podemos pensar trocando para o Senhor. Então o Senhor é o noivo e nós somos a noiva. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Como pessoas salvas, nós precisamos amar o Senhor. Essa é a coisa mais importante. O amor é o mais importante. Eu vi uma literatura. No Oriente Médio, uma rainha viu que o seu marido havia morrido. E por causa de seu marido morto, ela criou uma coisa por ele. Ela amava tanto seu marido. E essa rainha, ela queimou todas as coisas do marido e criou como pó. E com essas cinzas, todos os dias ela colocava no copo d'água e comia. Isso é algo estranho, mas ela fazia isso por amor. Ela queria colocar todo o marido dela dentro de si. Tem mulheres assim que falam. Então, será que é por amar? Eu não entendo direito. Mas é algo pesado, não é? Mas de qualquer maneira, o amor, primeiro amar o Senhor. Aquele que ama o Senhor, ele precisa pensar o que o Senhor ele é, o que o Senhor deseja. O Senhor verdadeiramente, ele deseja que nós façamos dessa maneira. Esse é o ensinamento que devemos receber. Sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Após recebermos a salvação. Então, a primeira coisa que devemos aprender é obedecer ao Senhor. O que o Senhor ele se agrada é obedecer, sujeitar ao Senhor. Vou dar uma pergunta a vocês. O pai mandou uma coisa para vocês fazer. Você obedece quando ele fala? Ou, segundo, você obedece quando ele começa a brigar? Terceiro, você obedece quando ele te expulsa de casa? É o primeiro. Quem o Senhor ele se agrada? Aqueles que obedecem ao Senhor. A vida de fé não é difícil. Se a vida de fé for difícil, como é que vamos viver a vida de fé? A vida de fé é algo muito simples. Primeiramente, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Ser sujeita ao Senhor. Quem obedece e sujeita a sua palavra, o Senhor se agrada. Vamos ver Salmos 40. Salmos 45. Versículo 10. Ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é teu Senhor. Adora-o. O Senhor, enquanto ele é o nosso noivo, nosso marido, ele é o nosso Senhor. Então nós precisamos servi-lo, adorá-lo, exaltá-lo. Por isso, obedecer é melhor do que você desobedecer. O Senhor deseja quando você obedece às suas palavras. Nós somos utilizados pelo Senhor. Nós realmente experimentamos esse amor do Senhor. Há realmente algo igual para todos que compartilham é a obediência.
Abraão ele ser utilizado pelo Senhor Deus é por causa que ele obedeceu. José, Davi, tudo a mesma coisa. Todas as pessoas que foram utilizadas pelo Senhor é porque obedeceram. Obediência completa. Nós passamos essa escola da obediência e nós aprendemos a obedecer. E então, essa pessoa verdadeiramente é considerada preciosa pelo Senhor. Então, como você obedece? Sujeito ao seu marido. Precisa reconhecer o Senhor como Senhor e adorá-lo. Então, quem deseja realmente adorar o Senhor? Então, como realmente deseja servir ao seu marido ao casar? Da mesma maneira, o Senhor na minha vida, Ele vai ser adorado, Ele vai ser exaltado. Isso que o Senhor Deus deseja. Mais do que o marido, Ele deseja se tornar também o Senhor, que realmente precisa ser o Senhor na nossa vida. É por isso que na vida do apóstolo Paulo, primeiramente, ele disse que o cristão precisa ser santo, precisa adorar o Senhor, porque o Senhor precisa ser adorado, o Senhor precisa se tornar precioso, o Senhor precisa ser exaltado. E também vamos voltar a 1 Pedro capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Então, essa forma exterior, após recebermos a salvação, quanto mais vai passando o tempo, você vai manifestando mais coisas do interior. É o mais importante o interior do que o exterior. Realmente, o pensamento externo, normativo, senso comum é algo que o Senhor Deus ele não agrada. Realmente todos eles serem julgados é porque eles somente tinham pensamento para seguir a vontade do Senhor. O pensamento só existe quando existe um conteúdo para ser analisado. Não olhe para o exterior, não olhe para a casca. Não existe nenhuma relação com Deus. Então, tem um aluno. O aluno realmente de natação, ele nem vestiu roupa de natação e não sabe nem nadar e ele pulou na água, vai morrer, não é? Mas esse aluno não sabe nem nadar, mas tem uma veste de natação muito boa e ele pulou na água, ele vai morrer. E ele sabe nadar muito bem, mas não tem roupa de natação, ele nada muito bem. Mas se uma pessoa tem uma roupa de natação boa e sabe nadar, é muito bom. Então, realmente, a primeira coisa, o mais importante, é que saber nadar. Realmente, o conhecimento, o entendimento, o pensamento tem que ter um conteúdo. Se não tem conteúdo, é só casca. O que o Senhor Deus ele deseja aqui agora? Versículo 4. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então o Senhor ele deseja que você, de forma incorruptível, sirva ao Senhor Deus, sem nenhuma mentira, sem nada realmente do exterior, somente o interior, o homem interior. O Senhor, como o nosso noivo, isso que Ele deseja de nós. Ele deseja incorruptível traje de um espírito manso e quieto. Realmente manso, tão fofo, tão quieto, aquele que obedece ao Senhor. A noiva, ela precisa se alegrar por causa do seu noivo e o noivo da mesma maneira. Então nós precisamos nos alegrar do Senhor, nós precisamos estar felizes pelo Senhor. Isso que o Senhor Deus, Ele se agrada. Então se olharmos aqui, um espírito manso e quieto. Então isso é representado pela nossa boca, é algo que representa, dá para representar pela fala. Então, o que são coisas que o Senhor Deus ele não gosta de ouvir? Reclamações. Dentro da vivência da família, o que os homens eles odeiam ouvir? Vocês sabem, não é? É reclamação. É você murmurar, não é? Então, isso mostra o que o Senhor Deus ele odeia. Então, o que o Senhor Deus odeia? Quando o povo de Israel efetuou o êxodo, por volta de 600.000 saíram, mas por idolatrar outros ídolos, 3.000 morreram. E 24.000 morreram por adulterarem. E por testarem o Senhor Deus, eles foram mortos pelas serpentes abrasadoras. Mas a maioria morreu por reclamar. Dentro da vida de fé, reclamar e murmurar, isso é um grande pecado.
Cristo é o meu noivo. Todas as coisas o Senhor Ele tem nas suas mãos. O Senhor que nos ama tanto, Cristo, mas na frente desse Cristo, como é que nós devemos viver? Manso e quieto, humilde, a forma que o Senhor Ele agrada. A esposa, ela com um coração claro, um coração macio, então a família fica toda feliz. Então sempre alegrei-vos. O Senhor Ele se agrada disso, é por isso que Ele diz dessa maneira. Em Levítico aparecem vários animais imundos, aparecem várias aves imundas. Qual é o primeiro? Aves de rapina. Águias, urubus. Então outros vários tipos de águias. Então todos esses animais ferozes, eles serem imundos, existe um motivo. O cristão, ele não pode ser feroz. Precisa ser manso e humilde, macio, isso é importante. Dentro da família, isso não é somente importante, mas isso precisa mostrar, isso mostra o que o Senhor Deus deseja. O Senhor, já que Ele está junto conosco, nós precisamos estar felizes com o Senhor. Nós precisamos ser realmente quentes e calmos como o Senhor. Então, no traje incorruptível, nesse incorruptível traje de um espírito, manso e quieto, então você estar quieto, quer dizer que você se tornar esposa, noiva do Senhor, sabe que existe toda uma preocupação, uma perseguição, um sofrimento. Então tem os destinos tão difíceis para a noiva e o noivo, mas nós somos noiva de Cristo, e como noivas de Cristo, nós temos o mesmo destino de Cristo. E então, Cristo, Ele foi rejeitado por este mundo. Então é realmente correto que quando nós vivemos como cristão deste mundo, nós seremos realmente perseguidos por este mundo. Nós teremos dificuldades. Dificuldade é algo normal de se existir. A perseguição existe neste mundo para nós. Quanto mais difícil é para nós, mais o coração precisa ser resistente. Mais precisa ser firme no Senhor. E dizer, eu sou noiva de Cristo. Eu tenho o mesmo destino que Cristo. Então, da mesma maneira, em qualquer dificuldade que seja, preciso aguentar, preciso ter paciência. Essa vida de fé correta é desejada pelo Senhor. Vamos procurar na Bíblia. Atos capítulo 15, versículo 25. Essa é uma palavra muito bonita. Atos capítulo 15. Versículo 25. Pareceu-nos bem reunidos concordemente eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo próprio nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados Barnabé e Paulo, mas por nome do Senhor Jesus Cristo, eles expuseram as suas vidas, os nossos amados Barnabé e Paulo. Por Jesus Cristo, eles não mantiveram, reservaram suas vidas. Estão reunidos concordemente. É aqueles que não estão com medo, eles já agora estão resistentes, preparados para entregar-se ao Senhor. Por isso que em Cânticos, capítulo 7, aparece o teu pescoço como torre de marfim. Entre os pescoços existe um pescoço muito caro. O pescoço mais caro é do cristão, que tem um coração macio para o Senhor, mas a vontade bem decidida. Precisa estar reunido concordemente. Isso que o Senhor ele se agrada. Vamos procurar 1 Pedro, capítulo 3. E aqui, capítulo 3, versículo 5. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Então Sara, para todo lugar que Abraão ia, ela o seguia. E então Abraão, quando ele estava saindo de Arã, e estava indo para a terra de Canaã durante quilômetros, centenas de quilômetros, ela o seguia.
Então por que está escrito dessa maneira? Esse é um ensinamento para nós. O Senhor é o nosso noivo. Então para onde seja que Ele vá, nós precisamos seguir esse caminho eternamente, até o fim. Já que eu e o Senhor, nós temos a relação eterna, nós sabemos que o Senhor é o nosso noivo, e então esse Senhor que é o nosso noivo, para esse Senhor nós precisamos obedecer, sujeitar, adorar. Dentro dele nós precisamos com um coração claro e feliz. Qualquer dificuldade que seja, com uma situação, com uma vontade segura, determinada, precisamos seguir o Senhor até o fim. Por isso aqui, no final do versículo 7, para que não sejam impedidas as vossas orações. As orações serem impedidas. Então, a família, ela precisa ser correta. A relação de nós com Deus não pode ter nada impedindo. Porque senão vai impedir que outros espíritos recebam a salvação. Então, na relação de noivo e noiva, de casal, realmente precisa fluir muito bem. Então, a relação de nós com Deus, se tiver algo que vai impedir, então essa relação de nós com Deus, se for boa, muitas pessoas elas podem receber a salvação. Por apóstolo Paulo, por Pedro, quantas pessoas receberam a salvação? O resultado do amor é os frutos. Por isso que o Senhor, no meio de nós, Ele disse para que nada realmente possa nos impedir. Precisamos estar próximos do Senhor. Já que nós vivemos realmente concomitantemente juntos com o Senhor. E então nós podemos ter frutos formosos. Por isso, o Senhor é o nosso noivo e nós somos a noiva de Cristo. Por isso que quando nós temos o amor, nós podemos ir para diante de um para o outro. Então o amor com Cristo, todas as coisas podemos vencer e ir em diante. Desde o momento que recebemos a salvação até irmos ao Senhor, a pessoa que ama o Cristo até o fim, sem nenhuma mudança, receberá uma grande bênção ao Senhor. Quando o Senhor ele retornar, para o mundo do Senhor, quando nós estivermos entrando, quando entrarmos nesse mundo eterno do amor do Senhor, o Senhor é o noivo glorioso. Quando nós estivermos diante do Senhor, nós iremos ter o mesmo formato de Cristo, nós teremos a forma mais agradável. Realmente nós teremos a justiça, a glória eterna, o amor eterno, perfeito, cheio, farto. Nós viveremos naquele mundo. É por isso que como Cristo é o nosso noivo, nós somos noiva de Cristo. Nós não devemos esquecer disso. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, que nos ama. Nós que precisávamos receber o julgamento do Senhor, nós fomos salvos e agradecemos por isso. Senhor, nós como noivas de Cristo, como o Senhor nos amou, nós estamos pensando profundamente e precisamos pensar como devemos fazer ao Senhor, como devemos agradar ao Senhor, como possamos dar paz ao Senhor, que o Senhor possa trabalhar para que nós possamos nos tornarem essas pessoas. Senhor, até o tempo que o Senhor possa retornar, que o Senhor possa nos proteger e que todos nós possamos ser utilizados de forma santa, que o Senhor possa trabalhar, Senhor, nesse acampamento de outono também, que o Senhor possa estar junto e possa manifestar o seu poder. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.